Olá, seja bem-vindo à aula 5 da disciplina Bases Físicas para Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre energia potencial e conservação de energia. Vamos ver como é que a aula está dividida. Bom, vamos tentar compreender o conceito de energia potencial, associar o conceito desenvolvido para o caso da energia potencial gravitacional, associar o conceito desenvolvido para o caso da energia potencial elástica, a mola, compreender o conceito de energia mecânica e compreender e aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. Então, vamos adiante. Bom, o que é energia potencial? Energia potencial, em mecânica, ela se apresenta de duas formas. Ela pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. O que é a energia potencial gravitacional? Lembra? O conceito de energia é aquele conceito que está associado ao estado em que o corpo se encontra. Em aula anterior, nós vimos a energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento do corpo. Então, a energia potencial gravitacional vai estar associada a quê? Então, vamos lá. O que é a energia potencial gravitacional? É a energia que um corpo possui associada à sua posição em relação a um campo gravitacional, onde se encontra, e a sua altura, a altura do centro de massa em relação a um nível de referência, ou seja, a posição do corpo em relação a um plano de referência. Então, se um corpo está a uma determinada altura em relação a um plano horizontal de referência, a gente pode afirmar que ele tem energia potencial gravitacional. Então, está aqui, a aceleração da gravidade G, aqui a força peso atuando sobre o corpo, que está a uma altura H do nosso nível de referência ou plano horizontal de referência, que pode ser o solo ou não, é um plano de referência. A energia potencial gravitacional associada ao corpo de massa m em relação a um nível de referência é igual ao trabalho que o peso realiza, que o peso desse corpo realiza. Ou seja, você lembra que o conceito de trabalho é aquele conceito que está associado à transferência de energia. São duas grandezas físicas que estão entrelaçadas, que estão intimamente relacionadas. Então, realizar trabalho significa converter energia. Então, quando uma força realiza trabalho, ela está convertendo uma forma de energia em outra. Então, o trabalho da força-peso está diretamente relacionado à energia potencial gravitacional, ou seja, o trabalho realizado pela força cuja origem é gravitacional vai estar relacionado à energia potencial gravitacional. Ou seja, a gente pode definir então a energia potencial gravitacional como sendo mgh. Esse mg aqui é o peso. Energia potencial elástica é energia armazenada em sistemas elásticos deformados. A mola, ao sofrer a deformação X, tem armazenada, pode ser um processo de compressão da mola ou alongamento da mola. A mola está sofrendo uma deformação X. Ela tem armazenada uma certa energia potencial elástica. A deformação sofrida pela mola sugere o exercício sobre ela de uma força que realiza um trabalho sob a forma de energia potencial elástica, porque se ela está sendo alongada ou comprimida, está atuando sobre ela uma força. Uma força, e aí você pode associar essa força a uma força de origem elástica. Então ela tem armazenada ali uma certa quantidade de energia potencial elástica. Então, podemos falar que o trabalho da força elástica está relacionado à energia potencial elástica. E quem é a nossa energia potencial elástica, então? Kx² sobre 2, que é a mesma relação que nós vimos para o trabalho da força elástica. O que é energia mecânica? Qual é a ideia? Qual é o conceito de energia mecânica? Energia mecânica é simplesmente a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, aqui, definimos a energia mecânica como somatório, soma da energia cinética com a energia potencial. O que é um sistema mecânico conservativo? Bom,
é todo aquele em que as forças que realizam trabalho são forças chamadas conservativas, ou seja, transformam exclusivamente energia potencial em energia cinética e vice-versa. Há outras forças cujo trabalho transforma energia mecânica em outras formas de energia, principalmente térmica. Essas forças são chamadas de forças dissipativas, né? Um exemplo clássico de força dissipativa é a força de atrito, né? Cujo trabalho ele faz com que principalmente seja transformado, né, uma forma de energia em térmica. Então, daqui, ó, princípio da conservação da energia mecânica. Em um sistema mecânico conservativo, né, onde não há existência de forças dissipativas, a energia mecânica total é sempre constante. Então, está aqui, ó, a energia mecânica é cinética, mas potencial. E se o sistema mecânico ele é conservativo, se não há forças que dissipam energia, tá? Então você pode afirmar o seguinte: a energia mecânica inicial do sistema é igual à energia mecânica final desse sistema. Tá? Podemos observar aqui no nosso gráfico, nesse ramo aqui, ó, você observa, ó, um aumento da energia potencial está associado a uma diminuição, né, um decréscimo da energia cinética. Tá? Mas observa que o somatório ele é constante, que corresponde à energia mecânica. Tá? Vamos pensar em algumas atividades, alguns exercícios para que nós possamos falar sobre essas informações. Número 1. O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso, martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. Tem uma pequena figura aí para ilustrar a ideia. É correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de: letra A, transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. Letra B, conservação da quantidade de movimento do martelo. Letra C, transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. Letra D, colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. Letra E, transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Bom, vamos ver aqui. A energia potencial gravitacional associada ao corpo de massa m em relação a um nível de referência é igual ao trabalho que o peso desse corpo realiza. Então vamos lá, ó. A transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca. O funcionamento ele é baseado nesse princípio, nessa transformação da energia potencial gravitacional em trabalho, efetivamente. E isso nos leva ao gabarito correspondente à letra C. Questão 2. Em uma mola M, atua uma força elástica do tipo F igual a K vezes X, onde K é igual a 150 newtons por metro e X é a deformação que ela provoca. O comprimento da mola passa, então, de 2,5 centímetros para 2 centímetros. Por efeito dessa deformação, é possível afirmar que o aumento de energia potencial acumulada na mola é de... Então, vamos lá. O que é a energia potencial elástica? Bom, a energia potencial elástica está aqui, ó, kx² sobre 2. Nós temos o valor de K, ou seja, a constante elástica da mola? Temos, 150. Temos o valor da deformação? Sim, 0,005 ao quadrado, deformação, dividido por 2. Fazendo esse cálculo aqui, nós encontramos a energia potencial elástica igual a 1,875 vezes 10 elevado a menos 3 joule, cujo gabarito é a letra A.
Questão 3. O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara em 3 instantes distintos. Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações: corrida, elevação e ultrapassagem da barra usada para demarcar a altura a transpor no salto, respectivamente. Letra A: cinética, cinética e gravitacional, cinética e gravitacional. Cinética e elástica, letra B. Cinética gravitacional e elástica, cinética e gravitacional. Letra C: cinética, cinética gravitacional e elástica, cinética e gravitacional. Letra D: cinética e elástica, cinética e elástica e gravitacional. Letra E: cinética e elástica, cinética e gravitacional e gravitacional. Então, vamos ver. Eu coloquei aqui a figura para que nós possamos ver as situações. Vamos colocar aqui a situação 1, situação 2 e aqui a situação 3. O que está acontecendo na situação 1? Na situação 1, o atleta ele está correndo, né, para adquirir velocidade. Bom, ele está aqui solidário ao plano horizontal de referência. Ele ainda está no plano, ele está correndo ali, tá, para pegar essa velocidade, para que ele consiga efetuar o salto, né? Se ele está com uma determinada velocidade, né, que tipo de energia ele tem? Aquela energia que está associada ao movimento. Qual é a energia que está associada ao movimento? Energia cinética. Então, no primeiro trecho, a energia que vai estar presente é a energia cinética. No segundo momento, né, que é esse aqui, ele começa a elevar-se, né, a um envergamento aqui da barra, né, daqui da vara, tá? E parte dessa energia aqui, ó, da deformação dessa vara, vai sendo transferida. Então, na verdade, ó, ele está começando a se elevar, então ele continua tendo cinética, porque ele está em movimento. Agora, observa, ele já tem uma certa altura em relação ao plano de referência. Se ele tem uma certa altura, ele tem energia potencial gravitacional, que é aquela energia que depende da altura do corpo em relação a um plano de referência. A barra, observa bem, a vara, ela está aqui envergada, ó. Então ela tem uma certa energia de que tipo? Elástica. Tá? Então, na situação 2, você tem energia cinética, porque o atleta está em movimento. Você tem energia potencial gravitacional, porque ele já tem uma certa altura em relação ao plano horizontal de referência. E você tem a energia elástica, que é devido à deformação que a vara está submetida. E a situação aqui 3, ó, terceira situação aqui. Tá? Qual é o caso? Bom, ele continua em movimento. Se ele continua em movimento, ele tem energia cinética. A barra, a vara, ela já não está mais deformada. Então, aquela energia elástica, a energia elástica, ela já foi totalmente transferida para o atleta, né? Então, ele não tem mais energia elástica, mas ele continua a uma certa altura, né, do plano de referência. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Tá? E essa configuração, esse cenário que nós discutimos agora, ele está apresentado na letra C. Questão 4. Um corpo movimenta-se sob a ação exclusiva de forças conservativas. Em 2 posições, A e B, de sua trajetória, foram determinados alguns valores de energia. Esses valores se encontram na tabela. Então, posição A, ele tem energia potencial de 800 joules e energia mecânica de 1000 joules. Posição B, energia cinética de 600 joules,
não há informação sobre potencial e não há informação sobre energia mecânica. Os valores da energia cinética em A e das energias potencial e mecânica em B são, respectivamente, na verdade, ele quer que você complete a tabela, né? Essas posições aqui que estão, essas lacunas que estão aqui em aberto, né? Então, vamos ver. Bom, entenda que ele fala aqui no problema que a ação é exclusiva de forças conservativas, ou seja, o nosso sistema é conservativo, não há forças dissipativas atuando. Então, isso significa que a energia mecânica na situação A deve ser igual à energia mecânica na situação B. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque não há forças que estejam dissipando energia. Então, a energia mecânica no início do problema tem que ser igual à energia mecânica no final do problema. Então, isso nos garante de imediato, ó, preenchendo aqui a tabela, que a energia mecânica aqui tem que ser 1000. Se era 1000 na posição A, se o sistema é conservativo, tem que ser 1000 na posição B. Para que seja 1000 na posição B, o que é a energia mecânica? A energia mecânica é a soma entre a energia cinética e a energia potencial. Ora, se ele tem na posição A 800 joules de energia potencial e tem 1000 de energia mecânica, quanto ele deve ter de energia cinética? 200. É justamente o que está faltando para 1000. Se na posição B ele tem 600 joules de energia cinética, né, quanto ele precisa ter de energia potencial para encontrar novamente os 1000 de energia mecânica? 400 joules. Tá? Mas lembra, só lembrando aí, isso só é válido se o sistema for conservativo. Por isso que ele amarra essa condição no início do problema. Tá? E isso nos leva ao gabarito correspondente à letra B. Um automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana. Quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Vamos ver. Letra A. A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante. Letra B. A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e, quando uma se reduz, a outra cresce. Letra C. A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro. Letra D. A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui. E a letra E. A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro. Então, vamos lá. Observa bem, o que é a energia mecânica? A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aí, a energia potencial é gravitacional, certo? Então, observa bem, se a velocidade do móvel, se ela é constante, né, e a energia cinética depende da velocidade, né, lembrando aqui, ó, o que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Se essa velocidade é constante, isso significa que a energia cinética não vai variar, porque a energia cinética ela depende da velocidade. Se a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Tá? Bom, e o que está acontecendo agora nesse movimento? A energia potencial gravitacional ela vai diminuindo, porque você está descendo uma ladeira. Né? A energia potencial gravitacional vai diminuindo porque depende da altura. Se você está diminuindo a altura em relação a um plano de referência, você está diminuindo a energia potencial gravitacional. Como a energia mecânica é a soma entre a energia cinética e a energia potencial, né, nesse nosso caso aqui gravitacional, se a energia cinética ela permanece constante e a energia potencial gravitacional está diminuindo, a energia mecânica também vai diminuir. Então, a energia mecânica diminui, pois a energia cinética mantém-se constante.
mas a energia potencial gravitacional diminui. E isso nos leva ao gabarito correspondente à letra D. Questão 6. É uma citação, né? A idade da pedra chegou ao fim não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. É uma citação de um ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita. Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do petróleo está relacionado a quê? Letra A, a redução e esgotamento das reservas de petróleo. Letra B, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Letra C, ao desenvolvimento dos transportes e, consequentemente, aumento do consumo de energia. Letra D, ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril do petróleo. E letra E, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? O desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia vai fazer com que, né, como ele pede aqui, ó, o fim da era do petróleo vai estar relacionado ao quê? Ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? Como, por exemplo, você já observa de forma mais comum, né? Ainda há uma dificuldade tecnológica, mas a gente já começa a ouvir falar de forma mais constante sobre, por exemplo, carro elétrico, né? Então, assim, a mudança dessa base tecnológica, ela vai fazer com que essa matriz também de energia associada ao petróleo também vá mudando. Então, desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. E isso está representado no gabarito correspondente à letra B. Bom, o que nós discutimos na aula de hoje? Falamos sobre o conceito de energia potencial. A energia potencial pode ser gravitacional ou elástica, quando nós estamos tratando de mecânica. Associamos o conceito desenvolvido para o caso da energia potencial gravitacional em casos como, por exemplo, o trabalho da força-peso, né? A energia associada ao trabalho da força elástica, né? Compreendemos o conceito de energia mecânica, indicando que é o somatório entre a energia cinética e a energia potencial, tá? Pode ser elástica ou gravitacional, e aplicamos o princípio da conservação da energia mecânica. Tá? Então, espero você na próxima aula.